Oi, pessoal. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos fazer as atividades finais, tá bom? E eu vou ajudar vocês nas respostas para depois, até nas outras atividades, vocês estarem voltando para ver se realizaram elas corretamente, tá bom? Então, a primeira atividade de história, lá da página 289, né, nas atividades finais, a primeira questão é a seguinte: temas como a maldição de Tutancâmon e o contato entre os egípcios antigos e uma suposta civilização extraterrestre não fazem parte do estudo da história do Egito Antigo. Então, ele está afirmando que não faz parte, pois são considerados verdades históricas. Se está dizendo que não faz parte da história, será que ela é verdade histórica? Estudos avançados, assuntos proibidos ou crenças sem fundamento científico e não conhecimentos históricos? Então, se ele já está dizendo que não faz parte do estudo da história, a resposta correta é a última, certo? Crenças sem fundamento, tá bom? Então vamos lá, a questão número 2, tá? A fixação dos povos nômades na Mesopotâmia, no Planalto Ariano e no Egito dependeu das seguintes atividades: pecuária e campanhas militares e trocas comerciais, agricultura e pecuária, ou alianças políticas e construção de canais de irrigação. Então a gente já sabe, lembra desde do primeiro capítulo que nós começamos na Mesopotâmia, nós sabemos que os nômades, eles fixaram, um lugar para fazer o quê? A agricultura e a pecuária, certo? Então aqui, ó, resposta, o X correto na agricultura e na pecuária. Agora aqui, vamos para a atividade 3. Eu vou tampando e depois eu vou mostrando para vocês, tá bom? Quais foram as medidas tomadas pelas sociedades mesopotâmicas, persa e egípcia para obter e distribuir água para o cultivo da agricultura? Então, desde a época da Mesopotâmia, o que essa sociedade fez para conseguir cultivar a agricultura e para distribuir a água? Vocês lembram? Eles construíram o quê? Os mesopotâmicos, eles construíram canais de irrigação, lembram-se? Que distribuía o que? As águas dos rios, que essas águas chegavam até as plantações e até as pessoas que estavam mais distantes, lembram? E os persas também construíram um canal de irrigação, só que o canal de irrigação dos persas, chamados os quinates, eles eram o quê? Subterrâneos, certo? Então vamos lá, continuando, vamos virar a página, tá bom? E aqui eu vou colocar para vocês, vamos lá, certinho. Aqui tá certinho. Então vamos lá. Associe o camponês às atividades realizadas por ele e a relação que ele estabelece com as terras em que trabalha. Então nós temos os camponeses egípcios e os camponeses brasileiros, tá bom? Os camponeses de hoje. Então, olha só, trabalham nas próprias terras ou em troca de um salário. Lembra que a prof falou, os camponeses egípcios recebiam salário? Não, então quem recebe salário são os camponeses brasileiros. Então, aqui é a 2, né? As atividades resumem-se à agricultura, semeando e colhendo, e às vezes também a pecuária, criação de animais. Lá na época dos egípcios, eles só faziam isso? Ou quando precisava, eles eram mandados para outras atividades? Sim, né?
Então, resume-se a agricultura e a pecuária, também os camponeses brasileiros, tá bom? Número 2. Agora aqui, esses camponeses dedicam-se não somente às atividades agropecuárias, mas também ao artesanato e à construção e manutenção de obras, né? Quem eram mandados para construir as obras dos canais, para fazer artesanato? Os camponeses egípcios, então é número 1, tá bom? O último, trabalham em terras que são propriedades de outras pessoas e devem pagar um tributo a estas. Quem é que não tinha, né, a terra própria e deveria pagar pela terra que ele mesmo morava? Os camponeses egípcios, certo? Então também é número 1. Então 2, 2, 1, 1, certo? Agora vamos aqui na 2, na 5, desculpa. Estamos aqui na 5. A pirâmide social do Egito é um modo de representar a organização da sociedade egípcia. Sobre a pirâmide social, vamos colocar verdadeiro ou falso, tá bom? Então, a figura geométrica plana utilizada para representar a pirâmide social egípcia é o triângulo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? É o triângulo. A pirâmide social egípcia indica as transformações sofridas pelas camadas sociais ao longo do tempo. Verdadeiro ou falso? Falso, porque a pirâmide ela não indica as transformações sofridas, né? Ela indica como são classificadas, né, as pessoas que viviam naquela época. A proporção de pessoas em cada camada social do Egito e a desigualdade entre essas camadas podem ser facilmente visualizadas pela pirâmide social. Verdadeiro ou falso? Verdadeiros, né? Porque nós podemos observar que lá na última parte estão sempre os mais pobres, né? E lá em cima que fica o faraó, que ela é pequenininha, né? A pirâmide ela diminui e nós percebemos que o faraó que tem todo o poder, certo? Então é verdadeiro. O uso do esquema da pirâmide social do Egito é proibido no ensino da história. Verdade ou falso? Falso, né? Ele é um ótimo indicativo para a gente poder ensinar história. Agora aqui a última. As camadas sociais permaneceram praticamente as mesmas durante toda a história do Egito Antigo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? As camadas elas não mudaram, certo? Ao longo do tempo da história continuaram sempre as mesmas. Os camponeses, né? Os faraós lá em cima. Então ela não mudou. Agora aqui a atividade 6. Vamos lá, completar as lacunas, tá bom? A escrita hieroglífica era utilizada em cerimônias e rituais, tá bom? No dia a dia, empregavam-se com pouca frequência, né? A hieroglífica, ela não era utilizada muito no dia a dia, certo? Quem eram utilizadas mais no dia a dia? Ó, as escritas hierática e demótica. Eram cursivas e simplificadas, né? Por isso que elas foram usadas no dia a dia, principalmente para funções administrativas e comerciais. Já a escrita copta, ela sofreu influência da escrita grega, lembra que ela veio de origem grega? E também era utilizada para funções administrativas, tá bom? Então vamos lá para a atividade 7. Eu vou ler aqui com vocês, tá? E aqui a gente tampa um pouquinho, só para a gente poder conversar. O texto a seguir aborda a relação entre o regime de cheias e vazantes de um rio
e o desenvolvimento de uma sociedade. Vamos ler o texto para depois a gente responder as questões. Então, o texto é esse em azul, tá bom? O controle das cheias do rio foi condição essencial para o desenvolvimento da civilização na região, pois o seu leito não era suficiente para conter as águas que corriam do interior da África em direção ao mar Mediterrâneo. Qual obra pública é mencionada neste texto, no conteúdo? Justifique a sua resposta com passagens do próprio texto. Então, olha, se ele precisou conter a cheia, o que foi utilizado lá na época para conter as cheias? Quem lembra? Os diques, né? Os diques eram usados para contenção das águas do rio. E aqui a passagem que ele comprova isso, foi o que a Pro acabou de falar, ó, controle das cheias do rio, né? E seu leito não era suficiente para conter as águas. Por isso que precisou fazer esta obra, né? Que são os diques, tá bom? Agora aqui. Qual era a função dessa obra pública e em quais sociedades ela foi utilizada? Qual era a função dos diques? Quem lembra? Era impedir que as águas dos rios inundassem as áreas que deveriam permanecer secas, né? Para conter essa quantidade de água. E os diques o quê? Eles foram construídos em quê? Quem foram os primeiros a construir? Os mesopotâmios, né? E depois a sociedade egípcia, certo? Agora aqui, A3, vamos lá. O texto faz referência a qual sociedade? Justifique a sua resposta com passagens do próprio texto. Então, ó, o texto faz referência ao Egito Antigo, né? Que foi o que a gente acabou de estudar. Então, as passagens são as águas que corriam do interior da África em direção ao mar Mediterrâneo, que está provando que se trata do Egito, certo? Porque ele fica onde? Na África, né? Então, vamos continuar. Agora, atividade 8. Vamos arrumar para vocês. O que aconteceu com os camponeses e os monarcas depois que o Egito foi unificado politicamente? Então, olha, os camponeses continuaram realizando suas atividades agrícolas, pastoris, artesanais e de manutenção e construção de obras públicas. Para os camponeses não mudou nada, né? Que eles precisavam continuar trabalhando. Já os nomarcas, eles conservaram os privilégios que eles tinham, né? Que eles eram superiores aos camponeses, porém passaram a submeter a autoridade de quem? Do faraó, né? Então eles não mandavam mais nos camponeses sozinhos, eles tinham que seguir as regras impostas pelo faraó da época, certo? Agora aqui a 9. As grandes pirâmides são um dos vestígios mais impressionantes do Egito Antigo. Que relação podemos estabelecer entre as grandes pirâmides e os atuais cemitérios? Então, olha só, as grandes pirâmides, elas foram o quê? Foram as sepulturas dos faraós na época egípcia, certo? E os cemitérios hoje são os lugares onde também ficam as sepulturas, né? Então, tanto as grandes pirâmides quanto os cemitérios são lugares que nós enterramos as pessoas que morrem, correto? Então, vamos lá. A 10 agora, tá bom? De que modo a atividade mencionada no texto, que eu vou ler para vocês aqui embaixo, foi utilizada no processo de unificação das sociedades mesopotâmicas, persa e egípcia? Então, olha só, a guerra é quase tão antiga quanto o próprio homem.
e atinge os lugares mais secretos do coração humano, lugares em que o ego dissolve os propósitos racionais, onde reina o orgulho, onde a emoção é suprema, onde o instinto é rei. Bonito, né? Então, olha só, a atividade mencionada no texto é o quê? Estamos falando sobre a guerra, certo? Então, ela foi utilizada pelas sociedades mesopotâmicas, persa e egípcia, para quê? Para promover a unificação política e territorial. Lembra que eu falei, naquela época, tudo que eles faziam envolviam guerra, né? Para conseguir as terras, para conseguir ser o faraó, para conseguir a unificação, tudo eles trabalhavam em torno de guerras. Vamos lá agora, atividade 11. A figura geométrica mais adequada para representar a sociedade egípcia é o triângulo. Por que o quadrado não pode ser utilizado para representar essa organização social? Então, olha só, essa aqui é bem legal para a gente pensar, tá bom? Então, a figura geométrica, ela deve representar duas características da sociedade egípcia. Primeiro, que era a desigualdade social, né, entre as camadas, entre a população e a quantidade de pessoas em cada camada. Então, a desigualdade social, ela pode ser representada tanto pelo triângulo quanto pelo quadrado. Só que o triângulo, ele consegue representar a quantidade de pessoas em cada camada, né? Porque o triângulo, ele começa maior e ele vai diminuindo, certo? Ele vai afinando. Quer dizer que no início, as pessoas mais humildes são em mais quantidade. E aí, quando vai diminuindo, né, o triângulo, é sinal de que o pequenininho quer dizer que é sempre quem tem mais poder. Já o quadrado, ele representaria que todas as camadas possuem a mesma quantidade, porque o quadrado ele tem o quê? Né? Ele tem o mesmo tamanho de todos os lados. Enquanto isso, o triângulo indicaria que a quantidade de pessoas aumenta à medida que a camada social é mais inferior, que foi o que a Pro falou, né? Então ele começa maior e ele vai diminuindo. Por isso que ele foi o mais adequado. Então vamos lá na atividade 12. A escrita hieroglífica não era a escrita egípcia mais utilizada e não foi a primeira inventada. A primeira foi a escrita cuneiforme. Lembram-se lá na Mesopotâmia. No entanto, a hieroglífica, ela tornou-se a escrita antiga mais famosa. Por que vocês acham que isso aconteceu? Então, essa resposta, ela é uma resposta pessoal, tá bom? Só que, olha só, vocês têm que perceber, né? Que existia o quê? Na hieroglífica, ela existia o quê? Ela tinha uma estética, né, muito mais bonita, ela tinha desenhos, figuras que chamavam muito mais a atenção pelo apelo visual do que a escrita cuneiforme, que ela era mais simples. Então, provavelmente ela ficou muito mais famosa exatamente por isso, né, porque ela tinha um apelo visual muito maior, tá? Então, vamos lá, estamos chegando ao final. E aqui, olha, relembrando, então ele está relembrando aqui a civilização egípcia, e aqui ele começa, tá? Pelo verdinho, certo? Então, olha esse esquema. Os primeiros povos que existiram foram os povos nômades, né? Depois existiu a formação de quem? Dos nomos, certo? Aí aqui, olha, em rosa, existia o Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Lembra que ele ficou dividido, né, em dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Depois aqui o azul. Conforme chegaram o faraó, né, o que ele fez? Ele unificou o Alto Egito e o Baixo Egito, certo?
Aí vieram quem? O Antigo Império. Então, o Antigo Império foi a construção das grandes pirâmides e da crise agrícola. No Médio Império, existiu o quê? A manutenção das obras de irrigação e a invasão dos Ixos. E aqui no Novo Império, foi o quê? A máxima extensão territorial, que eles conseguiram mais territórios, né? E a derrota, em seguida veio o quê? A grande derrota para os persas, que ficou muito marcada no Novo Império. Aqui também, ó. O período de cheia é de julho a outubro. Então, no período de cheia, os camponeses são deslocados para outros trabalhos, lembram-se? Agora aqui, o período de vazante vai de novembro a fevereiro. E os camponeses preparam e semeiam o solo, certo? E aí vem de março a junho. Março a junho é o período de vazante. E os camponeses fazem o quê? Fazem a colheita, certo? Aí aqui está a pirâmide, olha. A pirâmide começa lá embaixo, as pessoas escravizadas e os camponeses, certo? Aí subindo um pouco na pirâmide, nós temos os sacerdotes e os funcionários de menor hierarquia, os soldados e os artesãos especializados. Depois nós temos mais acima da pirâmide, olha, então, os grandes sacerdotes, né? Os funcionários, comandantes, os militares, a família do faraó, os antigos nomarcas e os familiares. E, por último, o faraó, que está no topo da pirâmide, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, a escrita egípcia, utilizada em cerimônias e rituais, é a hieróglifa, né? Hieroglífica, desculpa, tá? Hieroglífica, que eram utilizadas em cerimônias e rituais. Aí, como ela era uma escrita muito difícil, o que eles fizeram? Eles inventaram a hierática, que era cursiva e simplificada da hieroglífica, né? E também fizeram uma outra do mesmo modo, né? Tudo com letra cursiva, que era a demótica. E existia também a copta, que ela era de influência grega, tá bom? Então, pessoal, agora dá para enxergar melhor, tá bom? Espero ter ajudado vocês, tá? E agora vocês podem realizar as atividades, tá bom? Fiquem com Deus e um grande beijo.